Sabe aquela velha história de sem dor, sem ganho? Pois é. No mundo dos esportes de resistência, a gente ouve o tempo todo que para melhorar o desempenho, você tem que sofrer em todo o santo treino. Mas e se a ciência provar exatamente o contrário? Hoje, na nossa análise, vamos desvendar o segredo surpreendente que os melhores corredores do mundo usam para turbinar os resultados. Imagina só esse cenário frustrante, mas super comum. O progresso simplesmente trava. Muita gente tenta forçar a barra, treina pesado todo dia, esperando que o corpo se adapte na marra. Só que, em vez de ficarem mais rápidos, esses corredores esbarram num platô. Sabe aquele estado de cansaço constante, onde você dá a vida no treino e o tempo não baixa de jeito nenhum? Pois é, parece loucura, mas o seu trabalho duro pode estar sabotando o seu próprio desempenho. E para ilustrar o tamanho dessa confusão, olha só que interessante essa fala. A frase aí é da avó de um ex-corredor de elite, a famosa vovó Bebê. Vendo a dedicação do neto, ela confessou que sempre achou a corrida uma espécie de punição exaustiva. Ela não conseguia imaginar nada pior do que acordar sabendo que ia ter que sofrer por quilômetros. E muita gente pensa assim, né? Que para valer a pena, a corrida tem que ser dolorosamente difícil o tempo todo. Mas o próprio neto dela garantia que, na maior parte do tempo, a corrida era super relaxada, num ritmo que dava tranquilamente para bater papo. Então, para a gente entender isso, direto ao ponto, nosso roteiro de hoje passa por o erro mais comum, a regra 80-20, os benefícios fisiológicos, o estresse e a supercompensação e, por fim, a regra na prática. Vamos para a seção 1, o erro mais comum, onde os atletas bem intencionados acabam errando feio. É fascinante ver o contraste entre os profissionais e os amadores. Os dados mostram que a elite estrutura o treino assim. Para cada treino pesado, eles fazem 4 treinos leves, uma proporção cravada de 80-20. Do outro lado, o corredor recreativo costuma dividir isso quase no meio a meio. E aí mora o perigo. Passando 50% do tempo numa intensidade moderada para forte, a pessoa fica presa num ciclo de fadiga. Ela corre rápido demais nos dias que deveriam ser fáceis, não se recupera e quando chega o dia do treino forte, adivinha? Não consegue dar o seu máximo. Pensa num levantador de peso. Ninguém acha que o cara vai tentar bater recorde de carga todo santo dia, certo? O ganho de força e o crescimento muscular acontecem justamente no descanso. E com o sistema cardiovascular de quem corre, a lógica é exatamente a mesma. A gente precisa de períodos longos de baixa intensidade para recuperar, reconstruir os tecidos e aumentar a capacidade física geral. E isso nos leva à seção 2, a regra 80-20. A fórmula científica do fisiologista Stephen Salem. Essa regra é super direta. Essa fatia gigante de 80% é o seu volume total de treino que tem que ser feito numa intensidade baixa. Mas o que é baixa intensidade de verdade? É aquele esforço abaixo do limiar ventilatório. Traduzindo, é correr num ritmo tranquilo suficiente para você conversar com alguém sem perder o fôlego. Os outros 20%, aí sim a gente reserva para suar a camisa de verdade, testar a velocidade e ir até o limite. E isso não é só teoria, tá? O estudo marcante do Steve Lanal provou isso na prática. Eles dividiram corredores em 2 grupos. Um seguiu à risca essa divisão de 80-20 e o outro grupo de controle ficou ali nos 65% leve e 35% forte. O resultado foi impressionante. O grupo que treinou bem mais devagar, na maior parte do tempo, teve uma melhora de desempenho absurda e muito mais rápida nas provas. Seção 3. Os benefícios fisiológicos. Vamos entender a mágica do ritmo leve dentro do nosso corpo, usando como base o trabalho do Jack Daniels. O grande pulo do gato é que esses quilômetros lentos estão muito longe de ser quilômetro inútil. Esse exercício levinho fortalece ativamente o músculo do seu coração, fazendo ele bombear mais sangue a cada batida, o que a gente chama de aumento do volume sistólico. Isso joga sua frequência cardíaca de repouso lá para baixo e manda uma enxurrada de sangue cheio de oxigênio para os músculos. E o mais legal, as suas células aprendem a processar esse oxigênio de um jeito muito mais eficiente. A base de todo o seu condicionamento físico é construída nessas velocidades bem confortáveis. Seção 4. Estresse e supercompensação. Como o corpo se adapta e evolui. Pensa na nossa aptidão física como uma escada. Quando você introduz um estresse novo e planejado, o corpo cansa num primeiro momento, o que é natural. Mas aí, logo após a recuperação, ele se reestrutura e compensa isso, atingindo um degrau mais alto de condicionamento. É a supercompensação.
Mas olha só, esse estresse tem que ser milimetricamente dosado. Se a gente ficar só metendo carga sem os períodos de baixa intensidade para assimilar o treino, o corpo nunca vai ter fôlego para subir para o próximo degrau. E é aqui que o bicho pega. Conforme o estresse do treino vai aumentando, os seus ganhos reais começam a diminuir drasticamente. O corpo meio que bate num teto. Mas olha para essa curva de risco de lesão. Ela sobe de um jeito assustador. No começo, os ganhos vêm de forma rápida e segura, mas se a gente cruzar aquela linha onde a recuperação não dá conta, a chance de uma fratura por estresse, inflamações ou do ficar doente é gigantesca. O tiro sai pela culatra. Então, a grande pergunta que você tem que se fazer é essa: vale a pena buscar um ganhozinho de 1% no desempenho, se isso multiplica suas chances de lesão e esgotamento? A ciência diz claramente que não. Aquela curva inclinada de problemas engole rapidinho qualquer benefício que a gente ache que está ganhando com o esforço ininterrupto de alta intensidade. O treinador Jack Daniels até cunhou um termo perfeito para isso: hipertreinamento. É quase como hiperventilar, sabe? Quando você respira mais ar do que o pulmão precisa. O hipertreinamento é basicamente você moer o seu corpo para tentar chegar num nível que você alcançaria tranquilamente com uma abordagem mais inteligente e relaxada. Treinar mais pesado não significa, de jeito nenhum, treinar melhor. Frequentemente só significa que você vai ficar muito mais cansado e só. Chegamos na sessão 5, a regra na prática. Como ter disciplina para fazer isso funcionar? Na hora de colocar a mão na massa, o passo 1 é planejar a sua semana já com essa divisão rígida. Garante os 80% do seu tempo de corrida para treinos bem leves. Passo 2, monitore de perto. Numa escala de esforço de 1 a 10, o seu dia leve não pode passar do nível 5. E o passo 3, que talvez seja o mais difícil. Tenha uma disciplina mental inabalável. Dá vontade de acelerar? Dá. Incomoda ver alguém te ultrapassando? Incomoda. Mas segura a onda. Lembre que o foco aqui é construir base aeróbica para os 20% do treino onde o bicho realmente vai pegar. E tem um detalhe biomecânico muito interessante aí. Diferente de outros esportes, correr tem meio que um limiar mínimo. Ali, pela casa dos 8 minutos por quilômetro, o nosso cérebro dá um clique e pede para a transição da caminhada para o trote. Esse pontinho mecânico acaba enganando muita gente. A gente acha que o nosso ritmo super lento ainda está rápido e acabamos não descansando direito. É fundamental dominar esse limite e aceitar o ritmo lento sem neuras. Fica então a nossa reflexão final. Olhando para todos os benefícios maravilhosos da supercompensação, para essa divisão clara na rotina dos profissionais e para aquela curva assustadora de lesões do hipertreinamento, será que abandonar de vez o mito do sem dor, sem ganho não é o que falta para você descravar o seu verdadeiro potencial? A ciência é clara. Às vezes o caminho mais rápido para cruzar a linha de chegada pede coragem para correr bem devagarzinho. Que tal colocar isso em prática no seu próximo ciclo de treinos? Tenta lá!